Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos de mais um vídeo dessa semana com o episódio 5 de Dead City, trazendo várias revelações surpreendentes para nós. Nesse penúltimo episódio, um episódio que prepara tudo para o grande final da temporada. Então vamos para o vídeo. E a gente vem com a abertura com aquele foco já direto, continuando de onde havia parado, com eles dentro do esgoto, com a jornada da Meg ali. E já é o início que traz para nós revelações que a gente imaginava, que é esse tal do esgoto, que é lotado de zumbis, por conta do início do apocalipse, que foram os militares que colocaram lá. Porém, vemos também zumbis que foram colocados lá recentemente, que sim, é revelado que o croata na atualidade também usava o esgoto como um depósito para ele. E já no início também temos a referência ao que a Meg vai enfrentar pela frente, que é do zumbi gigantesco lá. A própria Maya conta que o croata gostava de chamar de alimentando a fera, e como se realmente estivesse alimentando algo que tem ali dentro. E aqui a gente vê a Jean reunida com eles e que já começa a introduzir essa relação de desconfiança que ela tá tendo com a Meg, mas que nesse início não parece ser muito interessante. No entanto, no final, tem a explicação para isso. Seguindo agora para o outro foco do episódio, que é a do Emerson e a do Negan. Nessa parte aqui já tem a introdução do Negan, começando a apresentar suas justificativas para o Emerson. E por mais que o Emerson se mostre mais durão, que segue seus princípios, o episódio vai construindo que mais pra frente ele vai começar a corresponder o Negan. Fora que o que tem pro cara não são muitas opções, já que eles estão presos em uma ilha. E o próprio Negan diz que o croata cercou ali tudo, e que tá bem complicado. Então ele tem que deixar o Negan um pouco mais livre para poder ajudar nas coisas. Retomando pro ponto do esgoto, temos uma outra revelação que é sobre o nome da comunidade da Meg, que a gente nomeou como Nova Hilltopia, a comunidade que fica em Nova York. Aqui ela cita o nome do lugar como Brinks, que seria exatamente traduzindo para o português tijolos, vem nos reforçar mais um pouquinho sobre os perigos dos zumbis em Nova York, e que uma saidinha dos dois na rua, o Negan e o Emerson, já gera várias hordas para tudo que é lado, mostrando os zumbis como um perigo para eles ficando cercados. E eles encontram uma escola para se esconderem, meio que resgatando também traumas do passado. E a gente segue com mais revelações. Por exemplo, a Meg desmascarando o Tomás, que é revelado para nós que ele meio que prestou serviços para o croata, que teria sido ele de fato que avisou ao croata que estavam chegando. Isso já mostra o porquê do croata estava preparado e com a armadilha já pronta. E tudo isso para gerar um rompimento com ele e a Amaya, para trazer a verdade à tona e meio que introduzir o fim aos dois, e que a única função dos dois na história é basicamente fazer com que a Meg e o Negan saiam do ponto A para ir para o ponto B, só isso mesmo. E aí, então a gente tem aquele pouquinho de ação da parte do Negan, que é ele fugindo do Emerson, mas que tudo isso no final só fortalece a relação dos dois cada vez mais, mostrando que o Emerson tá rendendo e que vai ajudar ele. E vamos para a parte ali do croata, que aqui a gente tem uma nova visão do personagem. Se antes ele estava sendo colocado como um vilãozão, o superior que manda em tudo, aqui a gente vê pelo contrário, e é visto que ele não manda tanto assim. E onde é visto ele chegando em um lugar em que ninguém tem respeito a ele, inclusive as pessoas destratam ele, e que na verdade tem uma pessoa superior a ele, onde o croata se torna basicamente só um capacho de outra pessoa, que é o caso dessa mulher aqui, que no momento o episódio não revela o nome, porém já posso dizer a vocês que ela é conhecida como The Dama, a Dama, traduzindo para nós, e que provavelmente no próximo episódio será contado mais detalhes dessa mulher. Mas aqui é dado a entender para nós algumas coisas, que essa mulher pode conhecer o Negan de antes, isso pode ter sugerido que ela saiba quem é o Negan. No entanto, o mais provável é que ela saiba quem é o Negan pelo fato do próprio croata ter dito a ela. E literalmente aqui a gente vê o croata frustrado e que ficou parecendo que ele colocou muita expectativa nessa situação de encontrar o Negan e poder se juntar a ele unindo forças, e que agora está decepcionado com isso, e que o Negan já mudou e não é mais aquele do tempo dos salvadores. Pela conversa, ele colocou essa expectativa para a mulher também, que o cara ia ajudar e tudo mais, e que na verdade ele não conseguiu. Um ponto que é trazido aqui é que o croata, ele não passa de uma pessoa que sempre vai querer alguém para servir, ele nunca vai ser um líder de verdade, e que só foi salvo da desilusão que a vida deu a ele quando perdeu sua família no início do apocalipse,
porque ele encontrou o Negan. Depois que ele perdeu o Negan, ele achou essa mulher para poder servir também, né? E já estava naquela expectativa de poder estar junto com o Negan de novo. Então ele sempre precisa estar servindo a alguém. E é uma coisa que é trazida aqui quando ele apresenta o ponto do pessoal da Nova Babilônia que está presente por ali, e meio que a visão deles e a ideia deles de comunidade, e construindo então que as pessoas com as velhas práticas do mundo de fazer comunidade voltar a ser como era antes são uma ameaça para eles. E agora, de acordo com as sugestões do croata, a dama então precisaria do Negan para poder tentar ajudar eles contra isso, se tornando basicamente o objetivo desses vilões agora. Enquanto isso, temos a Meg continuando sua missão para resgatar o Rancho. A gente vê ela meio que jogando a real para a Ginny, tentando sua cartada final para fazer ela acreditar, abrindo seu coração sobre sua preocupação com o Negan, até chegando o momento do enfrentamento delas com o zumbi gigante, que é algo muito louco como foi feito a apresentação dele como várias cabeças para todo lado, e se tendo então uma luta rápida dela com esse zumbi, enquanto a Ginny fugia. E outra coisa que ainda assim a gente não sabia é o elemento das cabeças ficarem parecendo ali, tendo que ficar acertando cada cabeça ali para poder matar o negócio, como se fosse um jogo mesmo. E seguindo pro ponto do grande finale, com a Meg vendo que a Jane havia escrito de sangue na parede, e que traduzindo para o português significa mentirosa, que inclusive para quem não entendeu depois tem a cena de flashbacks. Isso aqui é a representação do momento antes que a Jane fugiu da comunidade. Basicamente ela teria ido lá no silo para poder checar o que a Meg estava falando era verdade, e se os grãos tinham sido roubados mesmo. O que ela encontrou lá foi um silo cheio de grãos, e que na verdade então o croata não roubou, e tudo isso somando com o flashback da própria Meg do momento em que o croata levou o rancho, mostrando que foi o próprio croata que entregou o folhetim de procurado do Negan para a Meg, que estava procurando o Negan desde o princípio, trazendo para nós o seguinte raciocínio, que o croata não teria ido na comunidade da Meg roubar os grãos e pegou o rancho como garantia para poder ele voltar lá e roubar novamente. Na verdade, ele sabia que a Meg era uma pessoa próxima do Negan e teria então capturado o rancho como uma segurança e deu papel para ela, como quisesse insinuar que ela teria que encontrar, já que ela conhecia o Negan, para poder entregar para o croata para que assim pudesse ter o seu filho de volta, trazendo para nós o seguinte raciocínio: qual era a melhor estratégia para Meg nesse sentido? Seria ela contar toda a verdade para o Negan, sabendo que ele não iria se entregar para o croata, e foi então que ela bolou uma estratégia que seria contar uma mentira para o Negan, que aquele cara só pegou o rancho como garantia para poder motivar o Negan a ir junto com ela recuperar o seu filho e entregar esse folheto para o Negan, como se o pessoal da Nova Babilônia que estivesse entregando para ela, insinuando então que ela teria contato com eles, que poderia entregar o Negan. Dessa forma, ela usa isso como uma estratégia, sendo que quem entregou esse folheto não foi o povo da Babilônia, mas sim o próprio croata, e nos direciona então para o final, que é todo mundo voltando para a superfície e sair dessa etapa de esgoto, e tendo então a Jane exercendo aquele ponto para poder se encontrar com o Negan, que é ela atirando os sinalizadores para o Negan. Inclusive é mostrado ele vendo, porém é óbvio que isso também chamará a atenção dos zumbis que estão nessa cidade, então lascou demais. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Próxima semana tem um último episódio, que é o episódio 6 dessa temporada. E então fiquem com Deus e até